Bem, estamos a avançar a bons passos, a boa velocidade, nesta série que estamos a dedicar às famílias. E estamos a apresentar ao longo destas semanas pequenos segredos para as famílias serem mais felizes. São aspectos que as famílias felizes têm em comum. E o primeiro deles, alguém se recorda qual é? Quem falou? Oh, está muito longe de mim. Diga alto. Agora digam todos. Aceitar a confusão. Sabemos que em todas as famílias há confusões, sabemos que em todas as famílias há dificuldades, mas sabemos também que quando somos flexíveis para o que está a acontecer, quando usamos o humor, as coisas podem correr melhor. Segunda característica, quem se recorda? A ler também eu. A começar em casa, o respeito começa em casa, entre os mais pequenos com os mais velhos e os mais velhos com os mais pequenos. Entre os pais e os avós, e entre os filhos e os avós com os netos, esse respeito em casa, mas também fora de casa. Como é que nós falamos da nossa mulher, dos nossos filhos, como é que nós falamos sobre eles quando saímos para o café, etc. Terceira, regra básica. Não percebi. O que é que isso significa? Significa que as famílias não são coisas fechadas. Pertencemos a algo muito maior, verdade? Uma família, mais uma família e outra família, igual a sociedade. Muito bem, um aplauso para vocês, estiveram atentos. Há 2 semanas, ou há 3, já não sei quando é que foi, falámos sobre o pai e o papel do pai na casa, como aquele que dá a bênção, como aquele que diz à criança, eu amo-te, força, coragem, levanta-te, caminha, não desanimes. Também falámos na semana passada sobre a mãe, aquela que acompanha a criança desde o ventre, prepara e a certa altura levanta as asas e deixa a criança sair de baixo e ir para fora. Foi isso que vimos. E hoje também vai ser giro. Como é que é? Não vamos falar sobre a voz, nada. Uma pergunta. Todos vocês querem que a vossa família seja mais feliz, presumo? Ok, presumo mal, desculpem. Sim ou não? Muito bem. Mas nós sabemos muito bem que lá em casa, por mais que nos esforcemos, acontecem coisas como as que vamos ver agora. Por exemplo, esta. Queremos que os nossos filhos se deem muito bem, mas de vez em quando eles pegam nas almofadas, vão lá para o quarto e destroem. Quem é que nunca fez isto lá em casa? Podem vir aqui abaixo, vocês os dois. A mãe autoriza que eles entrem nestas coisas? Autoriza, pronto. Temos aqui 2 irmãos. Temos a famosa, Costa. que já tem mais de 100.000 visualizações no TikTok. E temos o irmão que se chama? Gonçalo. Ok, o Gonçalo e a Constança são bons irmãos. Eles amam-se, são irmãos, adoram-se um ao outro, verdade? Sim. Estás a ser sincera comigo, Constança? Sim. Gonçalo, essa reação que estás a ter deve-se a alguma alergia que está no ar? Não. Vocês gostam um do outro? Sim. Sim, Mas temos as nossas diferenças, pronto. isso significa que... Um com o outro. Mais alto, Constança! Andamos à bulha um com o outro. Ao menos é sincera. Andamos à bulha um com o outro. Quem é mais forte lá em casa? Eu. Velho, não vale. Diz, Constança. Ele é mais velho, não vale. É mais velho, agora chamou-te de velho, hã? Velho. Sim. Chamaste? Sim. E tu és o que? Uma anã? Sou mais nova. E és uma anã? Não.
És humana. És tão baixinha. Eles não se muito bem, como podem ver, hã? Vão-se embora depressa, antes que isto comece a correr mal. Distância de 2 metros, por favor. Sigam as regras. Por favor, alguém que fique a olhar para eles, que isto agora pode correr muito mal. Eu vou virar as costas. Bem, isto lá em casa acontece com os vossos filhos, não acontece? Eu vejo aí algumas mães a dizer, oh, pois, quem me dera que eles estivessem sempre em paz. Mas também acontecem outras situações, por exemplo, o marido e a mulher. Quantas vezes é que entre os dois começa lá uma discussãozinha? Quantas vezes? Eu não quero que levantem os braços agora, nem vou chamar ninguém. Mas isto não acontece lá... Uau! Isto não acontece lá em casa de vez em quando também. O homem gosta da mulher, a mulher gosta do homem, mas de vez em quando... O que é que foi esse som? Mas de vez em quando aquilo começam a gritar, o que é que acontece, não é? E então há aquela situação em que chega o almoço de domingo, estão todos à mesa, vocês amam-se muito, querem estar muito juntos, mas aquele almoço de domingo às vezes é o momento mais dramático. Esta família veio hoje à missa. Está uma coisa muito gira em cima. Estou a reparar. Lá na parte de cima está na parede uma cabeça e diz assim por baixo, ex-genro. Esta imagem tem muito que se diga. Ok. Esta não é a imagem de muitas famílias ao domingo, por mais que se amem, gostam muito um do outro, uns dos outros, mas ao domingo fica assim um ambiente pesado lá em casa, em algumas casas, claro. E também sabemos que há pessoas que, em família, o marido ou a mulher vão trabalhar de manhã até à noite para evitarem estar muito tempo dentro de casa. Como também há filhos que, sempre que possível, abrem a porta e vão embora e chegam tarde para evitarem estar com a família. Mas apesar de tudo isso, se ai de quem fala mal da minha mãe, ai de quem fala mal do meu pai, não é? Ai de quem fala mal da Constança, que o Gonçalo entra logo em ação. Acho eu. Por mais dificuldades que existam, os filhos vão sempre defender as mães. As mães vão sempre defender os filhos. Os pais vão sempre defender os filhos e os filhos vão sempre defender os pais. E entre os irmãos, por mais batalhas que façam lá em casa, eles vão sempre defender-se um ao outro. Sim? Sim. Fizeram um compromisso público agora de defenderem-se mutuamente. Isto é muito importante para o que hoje vamos falar, porque por mais boas intenções que tenhamos, dificuldades vão sempre existir. Por mais boas intenções que tenhamos em ter uma família feliz, vamos ter sempre guerras. Verdade ou mentira? Por mais que queiramos a paz lá em casa, de vez em quando vamos rebentar, e eu nem sei como é que fui capaz de dizer estas coisas. Eu não penso isto, mas eu disse. Ou seja, por nós, alguma coisa vai falhar sempre. Nós não temos o poder, por nós mesmos, não temos o poder para ter a paz e a felicidade a toda a hora. Mas eu hoje vou revelar-vos o ingrediente secreto da poção mágica para que as famílias possam ser mais felizes. Esta fotografia é tirada do laboratório onde se encontra a poção mágica para que as famílias sejam felizes 99% das vezes. Querem saber qual é o segredo? Se não quiserem, eu acabo já. Se quiserem que eu vos revele a poção mágica, peçam. Querem? Querem saber como ter a família sempre em ordem? Vocês também querem? Que bom seria que tu e o teu irmão se dessem sempre bem, não é? Não vai dar certo. Mas esta é a poção mágica que funciona sempre. São 2 ingredientes. O primeiro, vamos encontrar hoje no texto que escutamos na primeira leitura. São ingredientes que são uma espécie de combustível que fazem com que tudo funcione.
Tens carta de condução? Sabes conduzir? Tens de falar para te ouvir. Não. Não sabes conduzir? Mas tens carro? Não. Também não. Mas já andaste de carro? Não. Nunca andaste de carro? Ah, sim. Já andaste de carro. E sabes que os carros, para circularem, para andarem, precisam de... Gasolina? Muito bem. E de vez em quando a gasolina Acaba? acaba. E quando a gasolina acaba, nós temos de levar o carro a um sítio para meter gasolina. Não é verdade? Com as famílias é exatamente a mesma história. O combustível das famílias começa a acabar. Então temos de parar para abastecer. Obrigado. Como é que te chamas? Eu não ouvi. Nicolas. Nicolas. Podemos dar-te um aplauso, Nicolas? Podemos? Até um aplauso aqui para o Nicolas. Então vamos lá ver quais são os ingredientes desta poção mágica, deste combustível para as famílias. O primeiro deles, como eu dizia, encontramos na primeira leitura. Estamos a falar de Neemias, que era um judeu piedoso, e ele trabalhava para o rei da Pérsia, e Neemias ouviu dizer, atrás de uma parede, as paredes também já tinham ouvidos naquele tempo, Neemias ouviu dizer que as muralhas de Jerusalém tinham sido destruídas e ainda não tinham sido reconstruídas. E vocês sabem perfeitamente que uma cidade, naquele tempo, uma cidade sem muralhas, era uma cidade... Sabem onde é isto? Isto é Guimarães. A seguinte fotografia também conhecem, vejam lá se conhecem. Isto já não é Guimarães, isto é Lisboa. Castelo de São Jorge, Lisboa. Ora, naquele tempo, Guimarães e Lisboa tinham muralhas. Se não tivessem muralhas, facilmente eram cidades atacadas e destruídas. As muralhas protegiam. Então Jerusalém, vamos ver agora uma fotografia do Muro de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém. Isto é uma muralha de Jerusalém, atual. Ainda hoje tem muralhas a cidade. A cidade de Jerusalém estava sem muralhas. Então Neemias, ao saber disso, ficou preocupado e iniciou uma atividade para serem reconstruídas as muralhas de Jerusalém. Depois de algum tempo de obras, as muralhas ficaram reconstruídas e houve uma festa. Neemias convocou o povo todo e houve uma festa para a reinauguração das muralhas de Jerusalém. E foi isso que escutamos hoje no texto bíblico. Então, o que é que nós escutamos na primeira leitura, nessa celebração? Temos um homem chamado Esdras, que sobe a um estrado de madeira e começa de manhã muito cedo a fazer a leitura dos textos bíblicos, do Pentateuco. O que para nós hoje são os primeiros 5 livros da Bíblia, foi isso que Esdras começou a ler naquele dia de festa. E o texto sagrado que nós escutamos diz: desde a aurora até ao meio-dia, Esdras fez a leitura do dia diante dos homens e das mulheres que eram capazes de compreender. Ou seja, as crianças não foram à celebração porque não eram capazes de compreender a palavra. Ficaram noutro sítio. Se calhar ficaram no parque infantil com os amigos. E depois, então, Esdras fez a leitura e Neemias, diz-nos o texto bíblico, fez a explicação dos textos que foram lidos. Comecem a pensar um bocado de mente mais aberta. O texto foi lido e depois o texto foi explicado às pessoas que estavam lá presentes. Ok? Estão a perceber mais ou menos o que aconteceu, não estão? Depois de escutarem o texto bíblico, depois daquela grande homilia que durou a manhã toda, as pessoas levantaram as mãos, eu estou a ler do texto bíblico, as pessoas levantaram as mãos, ergueram as mãos e disseram Amém, Amém. Pudera, depois de 4 ou 5 horas de homilia, o Amém, Amém foi mesmo de coração. E Neemias, e temos agora a frase no ecrã, e Neemias disse ao povo,
A alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Então pensem só, as pessoas escutaram o texto bíblico, escutaram, não estavam somente lá de braço cruzado, não, escutaram. A palavra entrou e desceu ao coração. Depois tiveram a explicação da palavra bíblica e depois, felizes, aclamaram, bendizeram a Deus. Amém, amém. Braços para cima, todos felizes. Foi mesmo uma grande festa, porque puderam escutar a palavra de Deus. Porque tiveram acesso à explicação da palavra para as suas vidas. E porque sabiam que Deus estava com elas. E não estavam preocupadas se era muito tarde, se era muito cedo, se eram já, estou sem bateria no relógio, se eram já 11h40, não estavam preocupadas com isso. Nem se iam almoçar, se não iam almoçar, se tinham de apanhar um autocarro, estavam despreocupadas. O importante mesmo para aquelas pessoas era somente nós estamos com Deus, estamos a escutar a sua palavra, isso é o mais importante. E sentiam por isso a alegria. E a alegria do Senhor é a fortaleza, dá força. Este é o primeiro truque. É isso que nós fazemos todas as semanas. Nós, como aquela gente há tantos séculos, nós também podemos todas as semanas escutar a palavra do Senhor. Todas as semanas nós podemos ter uma explicação da palavra para a nossa vida. Não para serem palavras mortas, mas palavras que têm sentido. Por isso estamos a falar da família, é uma coisa prática para nós. A partir da palavra. Fazemos isso também, depois cantamos. Aqueles que são menos tímidos podem levantar os braços à vontade, tal como o povo há 2000 anos, erguer as mãos para o Senhor e cantar, seja o amém, amém, seja outra música. Podemos fazer isso. E não para mais aqui estamos mais ou menos protegidos do calor e do frio. O povo estava unido, porque estavam unidos no Senhor. O povo recebia o combustível nas celebrações em que estavam presentes, tal como nós podemos fazer todas as semanas aqui. Eu vou só acrescentar mais uma coisa ou outra. E por favor, não vejam isto como crítica. Eu não estou a criticar ninguém. Imaginem que alguém vem à igreja só porque está a precisar de alguma coisa de Deus e vem ter de negociar com Ele. Ou vem à igreja porque hoje até está a lua cheia e dá sorte vir à igreja, vir à Eucaristia, sei lá. Imaginem alguém que vem à igreja só porque aprendeu quando era pequeno que tinha de vir à igreja todos os domingos, porque era pecado não vir. Então vem à igreja por tradição, porque tem de vir, porque se sente obrigado a vir. Imaginem alguém que está aqui hoje sentado, mas tem o seu pensamento em Marte, ou em Saturno, ou está na Lua. Imaginem alguém que esteja aqui e que não está a escutar o que está a ser dito, nem escutou as palavras que foram ditas antes nos textos bíblicos. Isso pode acontecer. E de vez em quando podemos acordar mal dispostos ou estar cansados, e pode acontecer. Mas há coisas que eu posso controlar. Eu posso controlar se venho à missa porque quero, porque tenho amor a Deus, porque quero receber o seu amor, o seu combustível, ou venho à missa só porque eu sou obrigado a vir. Eu posso controlar isso. E então não venho. Se é por obrigação, não vale a pena vir, porque vou estar aqui somente a cumprir alguma coisa. E Deus não é para ser cumprido. Estamos aqui para escutar a palavra, para louvar a Deus, para cantar, para responder, para participar, não para assistir. Eu para assistir vou ao teatro, para assistir vou ao cinema, para assistir faço outra coisa qualquer. Eu aqui estou para participar, para celebrar. Isso é a Eucaristia. E assim a Eucaristia funciona como combustível para a minha vida. Olha, está aí já no ecrã. Primeiro truque, celebrar ativamente. E para a família isto é espetacular. Uma família que venha junta ou que celebre com alegria a Eucaristia está a receber este combustível de Deus. Está a receber este combustível que vai transformar aquela vida, aquelas vidas. Então, primeiro truque, primeiro ingrediente da poção mágica. Celebrar. Não de braços cruzados, sentados, à espera que acabe a missa, mas celebrar ativamente. Deixar que Deus trabalhe, escutar a palavra, perceber o que é que ela significa para a minha vida e depois cantar com alegria. Solto, não necessariamente estar fechado, mas solto. Para que Deus também possa entrar. Porque tudo isto se resume à graça. A graça vem a nós através da Eucaristia. A graça nós não merecemos, não podemos comprar, não podemos trocar, mas é a graça que vai transformar as famílias.
Eu não tenho força, eu não tenho capacidades, mas a graça de Deus pode trabalhar em mim se eu deixar. E quando celebro ativamente, deixo que a graça venha à minha vida e que atue em mim. Isso eu posso controlar. Eu posso controlar se abro as portas à graça que Deus tem para mim, e eu posso controlar se fecho as portas à graça. Se eu abrir as portas, a graça de Deus vai entrar em mim. E aí começam os milagres a acontecer na minha vida. Quando eu celebro ativamente, estou porque quero abrir as portas à graça, que vem transformar a minha vida. E pessoas transformadas transformam a família. E famílias transformadas transformam a sociedade e o mundo. Então o primeiro truque, recordem-se, é este, celebrar ativamente. Depois nós escutamos na segunda leitura o segundo truque. E São Paulo disse, ou escreveu, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, o corpo humano é um só e tem muitos membros. E os membros são diferentes, mas estando unidos, dão forma ao corpo e dão saúde ao corpo. Então, apesar de numerosos, fazem um só corpo, nós, os cristãos, os batizados, também formamos um só corpo. Somos diferentes, somos de vários locais, uns estão em casa, outros estão aqui, uns são mais gordos, uns são mais magros, uns são mais chatos, uns são menos chatos. Eu chamei ele de chato e a ti menos chata. Uns são boas pessoas, outros são más pessoas. Todos somos diferentes, mas todos formamos um só corpo. Ok? Isto é o que São Paulo diz. E aqui está o segundo aspecto importante. Reparem só na frase. São Paulo não diz que nós somos como um corpo. São Paulo diz que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Está ali na última frase. Nós somos um só corpo. Este aspecto é muito importante para pensarmos agora. Ou seja, a igreja é este corpo. E cada um de nós é membro dessa igreja, desse corpo de Cristo. E aqui nós na Eucaristia tentamos criar ligações uns com os outros, mas sabemos que não chega. Para que o corpo funcione, temos de nos conhecer melhor, temos de ter mais contacto uns com os outros. E é por isso mesmo que Deus dá ao seu corpo várias formas para criarmos comunidade, para criarmos um corpo mais unido. E nós aqui na paróquia temos a existência de pequenos grupos de pessoas que voluntariamente, porque querem, se juntam para partilharem mais entre elas as vidas, para rezarem juntas, para partilharem as alegrias, para partilharem os momentos mais delicados e mais dolorosos. Temos aqui uma fotografia de um pequeno grupo, que podem ver que até é grande, tem pessoas de todas as idades, tem pessoas tão grandes que a cabeça até fica cortada lá atrás. E temos pessoas mais pequeninas aqui à frente, todas as idades presentes no pequeno grupo. São tão unidos que até se chamam de comunidades. E assim vivem. Partilham as suas histórias, as suas alegrias, partilham refeições, vão passear juntas, têm convívios juntos. São pequenos grupos, e aqui na paróquia existem mais pequenos grupos, com outras cores, com outros tamanhos, com outras dinâmicas, mas todos os pequenos grupos têm o objetivo de criar mais força nas famílias, para que a grande família da paróquia seja mais forte, para que a igreja seja mais saudável. Este é o objetivo dos pequenos grupos. E vamos tirar a foto antes que eu comece a fazer comentários. Ok. Eu já estava ali a ver umas caras muito engraçadas para fazer comentários. Estava alguém nesta foto, das pessoas que estão aqui presentes hoje na igreja? Está aqui alguém? Ok. Vocês são muito mais giros ao vivo. Na foto eu tinha demasiado Photoshop. E nestes tempos de pandemia até há pequenos grupos que se reúnem somente pelo Zoom. A pandemia veio bloquear um bocadinho o crescimento dos pequenos grupos. Nós percebemos isso. Quando saírem desta igreja hoje, quem quiser pode receber um pequeno papel que tem informações sobre os pequenos grupos. Vocês, se quiserem, podem juntar-se a um pequeno grupo que já existe ou podem formar um pequeno grupo com os vizinhos, por exemplo, com os amigos mais próximos, até com a família, para que semanalmente ou quinzenalmente possam partilhar as vossas histórias de família, as vossas histórias de vida, as vossas aventuras com os textos bíblicos, não sei. Tudo isso cria comunidade. E o segundo truque é mesmo este. Os pequenos grupos são um forte apoio para que possamos crescer melhor
como irmãos e possamos perceber que a graça de Deus trabalha noutras pessoas que nos ajudam depois também a crescer. Há grupos para adultos, para crianças, para jovens, para adolescentes. Há várias hipóteses para todos poderem participar e poderem crescer juntos. Então, os 2 truques para a família ser mais forte, mais saudável. Procurar o apoio de Deus, a graça de Deus, celebrando ativamente a Eucaristia. Esse é o primeiro truque. E o segundo truque são os pequenos grupos. Espero que não hajam dúvidas nisso. Tudo isto nos ajuda a sermos melhores pessoas para sermos melhores famílias. Acolhamos a graça de Deus, porque Deus quer dar-nos gratuitamente a sua graça, porque nós sozinhos não conseguimos, somente com o seu apoio.